Viva! Sobre Carris hoje em Estrasburgo, estamos no Parlamento Europeu. Hoje trazemos os eurodeputados portugueses à conversa sobre ferrovia. Connosco estão João Pimenta Lopes, do PCP, no grupo da Esquerda Unitária Europeia, também Manuel Pizarro, do PS, no grupo dos Socialistas e Democratas, e à distância Cláudia Monteiro de Aguiar, do PSD, do Partido Popular Europeu. Começamos por falar das relações internacionais de Portugal, ou neste caso da ausência delas. Há neste momento um grande consenso em relação à ferrovia, mas nós continuamos isolados, sem ligações eficazes a Espanha e França. Numa Europa que se quer de fronteiras abertas, o que é que tem um eurodeputado a dizer sobre isso, João Pimenta Lopes? Bom, de facto, na sequência até dos elementos desta situação pandémica, nós vivemos hoje até uma situação que agravou uma situação já difícil de ligações de Portugal a outros países europeus por via da ferrovia. O que é um facto é que há 17 meses que não temos uma ligação direta, nomeadamente com Madrid, que não resulta, é uma situação que não resulta e não podemos ver apenas como uma situação conjuntural do momento que vivemos, mas que tem que ver também com opções políticas de fundo, de desinvestimento na ferrovia, que não se desligam inevitavelmente dos processos de liberalização promovidos pela União Europeia ao longo de 30 anos e que afetaram particularmente o setor ferroviário em Portugal, não só nas ligações com o exterior, mas também no próprio interior do país. Não podemos esquecer que perdemos nestes 30 anos mais de 1000 quilómetros de linha ferroviária, que se perderam quase 20 mil postos de trabalho no setor, que se promoveu a desarticulação dessa grande empresa nacional, a CP, e o seu fracionamento, com consequências que foram negativas. Aliás, há até um parecer do SES sobre este processo dos pacotes ferroviários, onde outros optaram por não promover a fragmentação, nomeadamente a França e a Alemanha. Em Portugal, em contraciclo com essas opções, optou-se por fazer essa fragmentação, e isto naturalmente tem responsabilidades políticas dos governos PS, PSD e CDS, que foram, ao longo destes 30 anos, alentando este processo, dizemos nós, de desconfiguração do setor ferroviário, com prejuízo para o serviço prestado às populações, desde logo, com a redução da oferta, com dificuldades como aquelas tão caricatas como aquelas que nós assistíamos até há pouco tempo entre o Ministro das Infraestruturas e o Ministro das Finanças, em que se refere que passam-se 9 meses sem se conseguir comprar umas rodas para pôr uma carruagem a circular. Ora, isto naturalmente não tem que ver apenas com aqui a tacanhez dos Ministérios das Finanças, mas decorre também daquilo que são as próprias políticas macroeconómicas da União Europeia, absolutamente centradas na questão do controle do déficit e limitando a capacidade de investimento dos países. Manuel Pizarro, continuamos isolados, ou agora mais isolados do que nunca. O que é que podemos fazer para inverter esta situação? Porque é que, ao dia de hoje, Portugal não tem uma ligação efetiva que lhe permita ligar à Europa? Bem, eu acho que manifestamente a pandemia foi a razão conjuntural, foi, digamos, a cereja do bolo conjuntural em cima de um problema estrutural de desvalorização efetiva da ferrovia, porque apesar do discurso insistentemente favorável à ferrovia, a verdade é que nós assistimos a uma realidade que não é assim tão favorável à ferrovia, e acho que temos todos que nos consciencializar de uma realidade que é esta. É que as questões relacionadas com os transportes e com a mobilidade são responsáveis por cerca, nos redondos, 1/4 das emissões de gases com efeitos de estufa. O que quer dizer que não há descarbonização da nossa vida cotidiana sem haver um investimento seríssimo em transportes, em modos de transporte que sejam menos produtores de carbono. Quer dizer que temos que vencer este atavismo em relação à ferrovia. Há coisas que até, se calhar, para alguns ouvintes, estranhamente, eu concordo com o Pimenta Lopes. Eu concordo que nós não devíamos ter, que nós cometemos um erro quando separamos a operação ferroviária da infraestrutura ferroviária, porque este é um setor em que a dependência da operação em relação à infraestrutura é
de tal modo acentuado que essa separação causou muito mais problemas do que vantagens. Depois foi ainda agravado com a fusão das estruturas que gerem as infraestruturas ferroviárias com as estruturas rodoviárias, como se só pelo facto de serem infraestruturas o know-how fosse sobreponível, quando estamos a falar de assuntos completamente diferentes. Eu acho que a generalidade de nós se sente mais ou menos capaz de conduzir um carro ou uma bicicleta e talvez não fosse capaz de conduzir um comboio. Quer dizer, me parece que seja exatamente a mesma coisa. Eu acho que nós temos é que aproveitar a ambição europeia da transição energética e do combate às ações climáticas para repor a ferrovia no seu devido lugar como um meio de transporte essencial nas várias escalas. Na escala de proximidade das áreas metropolitanas, na escala regional e também na escala internacional, onde naturalmente temos que competir com outros meios de transporte, mas que me parece que uma ferrovia adequadamente operada o podia fazer. E Cláudia Monteiro de Aguiar, o governo português tem posto a ferrovia no lugar correto? Pois, eu acho que aquilo que foi dito até aqui é importante ser equacionado. Efetivamente, a pandemia e esta crise pandémica afetaram certamente algumas decisões, mas eu julgo que é importante dizer aos dias de hoje que Portugal está extremamente atrasado naquele que pode ser um investimento complexo e um investimento que deve ser feito na ferrovia. A ferrovia contribui, obviamente, para a coesão territorial e social. Decidiu-se, porque é uma opção do governo, deste governo em Portugal, decidiu-se por uma aplicação incerta numa outra empresa, com um plano de reestruturação e eficácia duvidosas, mas foi uma opção política e, portanto, julgo que este investimento estrutural, que seria estrutural até da economia portuguesa, não se traduz naquilo que é, aos dias de hoje, a política de transportes a nível nacional. Eu julgo até que esta política de transportes a nível nacional tem-se pautado por uma enorme confusão. Há uma série de anúncios, fala-se muito no PRR, mas o facto é que o PRR investe muito pouco na ferrovia e aquilo que investe na ainda ferrovia assim nada mesmo. é só na parte litoral, na parte costeira, portanto esquece um pouco aquilo que seria a tal ligação e o tal impacto que teria na coesão territorial, que seria uma ligação ao interior, sem falarmos obviamente daquilo que seria olharmos para o que Espanha fez, não é? Espanha já investiu bastante na ferrovia. Aliás, Itália também utilizou e vai usar o PRR para a ferrovia. Portugal não teve essa opção, o governo não optou. Portanto, eu julgo que poderia ser muito mais poderia ser feito no transporte ferroviário e, claramente, estarmos alinhados com aqueles que são os objetivos, quer da própria Comissão Europeia, que adotou uma estratégia para a mobilidade sustentável e inteligente no ano passado, em dezembro de 2020, e, portanto, há aqui um conjunto de situações que nos levam a encarar este investimento como algo muito parco naquilo que poderia ser a ferrovia em Portugal. Falando na aviação e na ferrovia, a aviação goza de subsídios que permitem que existam ligações a preços de muito baixo custo em comparação com o comboio. Qual é a coerência da Europa em defender a ferrovia, mas ao mesmo tempo estamos a permitir a subsidiação do meio aéreo? Que coerência é esta? Quem é que quer começar? Eu posso começar eu, não há coerência nenhuma, é fácil, a resposta é essa, não há coerência nenhuma. Agora vamos lá ver. Eu não posso deixar de comentar coisas que foram ditas ao para trás, porque eu gosto de ouvir a Cláudia Monteiro de Aguiar, mas eu acho que é mesmo extraordinário que seja alguém que apoiou o governo anterior, o governo do PSD-CDS, a vir derramar lágrimas de crocodilo sobre a ferrovia. Eu recordo as palavras do último presidente da CP, do engenheiro Nuno Freitas, quando tomou posse. Disse já que eles tinham uma ambição, fazer com que os comboios chegassem a horas e chegassem limpos, porque foi esse o estado que a ferrovia foi deixada, foi um estado absolutamente lamentável. A ferrovia e a empresa que opera comboios em Portugal, que é uma empresa pública, a CP. Agora, eu devo dizer que eu compreendo a opção de não haver prioridade à ferrovia no plano de recuperação e resiliência. Não é isso que me preocupa. O plano de recuperação e resiliência são cerca de 15 mil milhões de euros, mas o programa de fundos comunitários, o quadro financeiro plurianual, são cerca de 36 mil milhões de euros. E eu percebo que num investimento cujo ciclo de projeto e concretização é tão longo como é o investimento ferroviário, que o essencial do investimento ferroviário tinha sido deixado para o quadro financeiro plurianual e não
para o PRR. Não é aí que está a minha preocupação. Agora, é evidente que nós temos visto que os investimentos têm ocorrido na ferrovia, como já não ocorriam há muitos anos, mas têm ocorrido a um ritmo mais lento do que aquele que é programado. Isso terá múltiplas causas, incluindo o facto de nós termos destruído, nesses anos da Troika, uma parte da infraestrutura portuguesa capaz de projetar e de produzir na ferrovia. Nós hoje também temos problemas sérios de incapacidade de resposta das empresas que produzem. Agora, vamos ver. Mas também temos a tal incoerência na aviação, e retomando a rota da pergunta, sim. o que é que tem a dizer? Vamos sempre culpar os anteriores, com tantos anos agora já em execução, e não foi feito. Quer dizer, há sempre esta vontade de culpar. Cláudia, é que o pecado é de tal dimensão que o purgatório tem que ser muito demorado para isto se resolver. Não sei se está a ver. O pecado é mesmo muito grande. Mas retomando a rota da aviação, de que forma é que se pode resolver um pouco esta incoerência que existe neste momento entre o discurso e a prática? Eu acho que nós temos que caminhar, entre outras decisões, para decisões do tipo das que impedem sim, pura e simplesmente a existência de alternativas de avião para certos níveis de distância, porque eu acho que a única forma de tornar economicamente evidente o investimento em modos modernos de transporte ferroviário é impedir que existam alternativas. Mas questão muito concreta. Lisboa-Porto são 3 horas. Neste momento são 3 horas de comboio. O avião faz em menos tempo, mas neste momento proibiria de imediato a viagem de avião Lisboa-Porto, ou esperaria pela conclusão da nova linha Lisboa-Porto para fazer isso? Ou criaria uma decalagem temporal aceitável. Por exemplo, 5 anos. Daqui a 5 anos ser proibido o transporte de avião Lisboa-Porto, de forma a tornar evidente que é necessário investir numa ligação de alta velocidade entre Lisboa e o Porto. João Pimentel Lopes. Para já, fazia só aqui um parênteses para lembrar o Plano Estratégico de Transportes do governo PSD-CDS, que afirmava perentoriamente que o transporte ferroviário de passageiros não era uma prioridade. E, portanto, nós temos que ter presente um pouco aquilo que são as responsabilidades efetivas. Não se trata de mandar para trás das costas e ver quem é que vinha atrás e quem é que as assumiu. Trata-se de verificarmos efetivamente as responsabilidades de cada um. Talvez a União Europeia tem, com o seu mercado único, tem levado a uma abordagem de liberalização, concentração de diversos setores. A aviação, porventura, até na formulação das suas ligações, é mais apetecível, digamos assim, para as grandes, e foi mais fácil os processos de aglutinação de empresas, porventura, do que no setor ferroviário, levando a ser mais fácil também, nessa lógica do mercado, um privilegiar dos apoios ao setor da aviação e a algum abandono, digamos, do investimento na ferrovia. Agora, há um aspecto que nós temos que temos que colocar, que é: nós não podemos dar alternativas se não promovermos um investimento. E isso é da responsabilidade dos Estados também. Enfim, a União Europeia tem responsabilidades nas orientações que lança, e muitas vezes, através até da sua governação macroeconómica, como condiciona a tradução dessas orientações nas opções políticas dos Estados. Mas em Portugal, o país, os anteriores governos tiveram responsabilidades no desinvestimento da ferrovia. Ora, se não se promove não só as ligações, o aumento da capacidade, o aumento da frequência, e com isso a redução até dos custos da ferrovia, não se está a promover essa tipologia. Também não há aqui eu diria que não há uma sobreposição direta entre aqueles que fazem a ligação Lisboa-Porto de avião e aqueles que fazem a ligação Lisboa-Porto de comboio. São realidades às vezes distintas, e não se trata aqui de uma proibição, né? Trata-se de promover, potenciar uma tipologia de transporte. Mas há um aspecto fundamental nos investimentos, para terminar esta ronda, nos investimentos que são necessários até para aproveitar os
os fundos que venham, sejam eles do PRR, do quadro comunitário, até fundos do Orçamento Nacional. É que nós não podemos apenas, agora estão projetados a aquisição de 14 unidades para o metro, 22 para a CP, vamos a ver se serão concretizados, porque nos últimos 20 anos foram muitos os concursos lançados e quase todos eles borregaram. Mas não basta a aquisição, é preciso uma planificação da ferrovia a longo prazo que permita a incorporação nacional da produção do material circulante. Nós não nos podemos esquecer que quer PSD, quer PS têm responsabilidades no encerramento, por exemplo, da Sorefam, que era uma empresa determinante na produção de material circulante que ainda hoje está a circular. E nós temos um problema efetivo de que, num prazo de 15 anos, a quase totalidade do material circulante ferroviário em Portugal chegou ao seu limite de operação. Cláudia Monteiro de Aguiar. Eu só gostava de lembrar que, efetivamente, se o PSD, na altura, em coligação com o CDS, não conseguiu ou não pôde fazer investimentos maiores na ferrovia, era porque, efetivamente, estava debaixo de um plano de troika, porque estávamos a tentar salvar Portugal de um governo socialista que esbanjou dinheiro até dizer chega e tivemos que depois vir recuperar Portugal. E, portanto, agora o que interessa saber é a atualidade. E onde é que estão os investimentos na atualidade, quando, em Portugal, até o próprio Ministro da Tutela não tem confiança no Ministro das Finanças. E, portanto, é preciso saber, agora, com estes montantes todos que Portugal tem ao seu dispor, quer do próximo quadro financeiro plurianual, também do PRR, o que é que será feito neste orçamento? Aliás, tem em mão agora o Governo um orçamento, é preciso que então avancem efetivamente em investimentos na ferrovia. Quanto à questão de termos bilhetes de avião mais baratos que por comboio, eu julgo que aqui é importante referir que este facto tem que ver com o não existir uma oferta tão diversificada nem tão flexível quanto a da aviação. E como tal, a própria procura não é consistente, ou seja, não permite que economias de escala que permitam baixar os preços. E, portanto, na aviação existe essa escala e é possível ter preços muito mais competitivos. Portanto, enquanto não existir um mercado competitivo na ferrovia, com a harmonização entre países, seja do ponto de vista da bilhética, na eletrificação, na própria implementação dos sistemas de informação e segurança, os preços, até enquanto isto não existir, os preços não podem baixar e, portanto, há esta discrepância natural e que deve ser colmatada nos próximos tempos. Portanto, daí esta incapacidade de haver preços mais acessíveis com esta utilização de meios de transporte. Cláudia, tocou num ponto importante que era a questão do mercado e que eu gostava também de falar um pouco, de perguntar sobre isso. Até ao momento, e sem querer fazer uma síntese, há algum consenso, apesar de haver alguma divergência em relação ao passado e às eventuais culpas, todos até aqui estão de acordo sobre a prioridade a dar à ferrovia e à Europa ferroviária que desejamos. Digo Europa ferroviária porque estamos aqui em Estrasburgo. Até agora, contudo, o que a Europa fez foi, através dos seus pacotes ferroviários, foi tentar resolver a questão ferroviária através dos mecanismos de mercado. Os pacotes ferroviários apontam no sentido de uma cada vez maior liberalização, na certeza de que a concorrência levaria a que esse problema fosse resolvido e que chegássemos a ter um aumento da oferta e uma descida dos preços, tal como nos manuais da ciência económica. Contudo, ao que parece, isso não foi atingido. E, portanto, fazendo agora uma pergunta um bocadinho mais política ou mais ideológica, eu gostava que os nossos 3 convidados se pronunciassem sobre isto. A ferrovia no futuro na Europa precisa de mais mercado, mais liberalismo ou mais Estado? Começo pelo João Pimenta Lopes. A nossa posição é conhecida, é a manutenção no domínio público do controle no espaço do transporte de um instrumento que é fundamental, o setor ferroviário, passando desde logo pela reagregação na CP como uma empresa pública, UNA, e que tenha a capacidade de projetar, de facto,
A longo prazo não é possível resolvermos com meia dúzia de carruagens aqui e ali da compra da aquisição para recaustar algumas carruagens que estavam paradas há 20 anos, do aluguer, feitas em Portugal, na SOREFAM, porventura, que o governo do PS ajudou contribuiu para encerrar, ou do aluguer de equipamentos já, enfim, sem condições à Espanha, por exemplo. Como nós dissemos, como eu disse há pouco, há esta necessidade de incorporar nesta planificação a longo prazo a capacidade de produção nacional de material circulante. Nós não podemos apenas o dinheiro que vem da União Europeia, que estamos sempre a dizer que recebemos muito dinheiro em benefício de Portugal, no que não seria Portugal desse dinheiro. Pois bem, mas que esse dinheiro não entre em Portugal para que se passe um cheque para voltar para a Alemanha ou para a França, onde vamos adquirir o tal material circulante que deixámos de ter capacidade de produzir em Portugal. Eu fazia aqui só um parênteses ligado com a questão da aviação que colocavam há pouco e com o mercado e com a livre circulação. É que deveríamos pensar também qual o impacto da dita livre circulação na promoção do transporte da aviação, naturalmente muito mais rápido. Quer dizer, é impossível competir do ponto de vista de tempo com uma ligação entre Lisboa e Estrasburgo, Lisboa-Bruxelas, Lisboa-Berlim, entre o comboio e a aviação. É impossível, não é possível fazer essa... para alimentar, nomeadamente, situações de deslocação de trabalho, de mão de obra, nomeadamente dos países periféricos para os países do centro, beneficiando daquilo que sabemos muitas vezes de mão de obra barata, e até os baixos custos da aviação facilitam muitas vezes essa circulação e até portanto, o transporte. Esta é uma questão que deve ser refletida também e integrada neste processo. Eu não acompanho nada este discurso do Pimenta Lopes contra a livre circulação das pessoas, dos trabalhadores. Acho isso uma ideia absolutamente... Em benefício do quê? Em absoluto, ideias fixistas, ideias profundamente conservadoras. Dito isto, eu acho que é evidente que a ferrovia, respondendo ao Carlos Cipriano, a gente precisa das duas coisas. Precisamos de muito mais investimento público e precisamos de uma empresa pública muito sólida que forneça as alternativas. Isto não é forçosamente inimigo de haver algumas opções concorrenciais. Agora, é preciso verificar bem nas condições de limitação que existirão sempre numa infraestrutura ferroviária, que é uma estrutura que tem sempre limitações, que estas condições concorrenciais não sejam feitas à custa da degradação da empresa pública, porque esse risco existe. Vamos ver, em Portugal, no conjunto de uma operação CP, que é globalmente deficitária, há operações que são lucrativas do ponto de vista estritamente financeiro. Por exemplo, a operação de alta velocidade, enfim, a operação de velocidade mais rápida que temos em Portugal entre Porto e Lisboa é lucrativo. O Alfa é lucrativo. Ora, o que não pode acontecer é colocar no mercado concorrencial aquilo que é, digamos, a carne do lombo e depois deixar aquilo que são os ónus evidentes de uma atividade que tem uma natureza económica, comercial, mas que é também um serviço público. Porque a questão da mobilidade também se coloca na questão que as populações têm do direito à mobilidade. E a mobilidade tem que estar ao alcance de todos. Precisar o direito. Cláudia Monteiro de Aguiar, chegámos onde chegámos porque não fomos suficientemente longe na liberalização ou é necessário mais Estado? Não, eu aqui também distancio-me bastante da posição do Pimenta Lopes e aproximo-me mais à do Manuel Pizarro. E acho que aqui os nossos partidos, até a nível europeu, têm mais esta estreita ligação que tem que ver com, de facto, é preciso haver concorrência. E haver concorrência para poder baixar os preços. Eu diria que, no cômputo geral, devíamos caminhar para uma harmonização, ou seja, não é que o Estado, sim, o investimento deve ser estatal, mas aquilo que devemos querer, mais investimento público, mas permitir que o mercado possa ser aberto, ou seja, abrir o mercado, sobretudo naquilo que tem que ver com o transporte de mercadorias. Portanto, eu diria que precisamos efetivamente de chegar a um ponto de harmonização.
para que desta forma possamos ter mais concorrência na ferrovia, como disse, e isto já que vai mais ao encontro daquilo que é a liberalização. E portanto, a Cláudia, diria se que bem era essa a percebi, nossa defende posição. mais a liberalização nas mercadorias do que nos passageiros, é isso? Sim. Eu julgo que o transporte não é de polémico. mercadorias é fundamental. Aliás, a ligação à Europa é fundamental e é mais relevante e determinante para as mercadorias do que para os passageiros. Para este transporte, efetivamente, será sempre um fator determinante é apostar na parte das mercadorias, porque aí a percentagem é mais elevada. Bem, eu, antes de terminarmos, queria aproveitar para convidar todos os participantes. Eu sei que vários os jornalistas já lá foram de certeza, mas se calhar o Pimenta Lopes e a Cláudia tinham muito interesse em ir ao Porto, para o lado do Porto, uma terra chamada Guifões, no Concelho de Matosinhos, ver a reanimação da estrutura industrial de uma empresa que o governo anterior tinha destruído, que era a EMF, e que agora é integrada na CP, sob o nome de CP Engenharia. É uma empresa que está a reconstruir a capacidade portuguesa de recuperar comboios e, no futuro, espero eu, de fazer produção autónoma de comboios. Eu acho que o que se passa ali é tão extraordinário que merecia ser conhecido por todos. Bom, Sem esse caminho, mas o PS não o está a fazer. Não está, não, claro. Sem querer tomar partido, factualmente o que acaba de dizer de facto é verdade e acho muito interessante que se façam visitas a Guifões. Aliás, defendo que não devem ser feitas só por políticos, mas também que, até numa ótica de turismo industrial, eu penso que as oficinas de Guifões serão um sítio experimental ótimo para que haja esse tipo de turismo em Portugal, até porque tem condições muito boas para isso. Aliás, no nosso trabalho já temos dado a conhecer várias vezes o trabalho que é feito pelos ferroviários da CP em Guifões e nas outras oficinas pelo país, a quem muito também devemos pelo estado em que a ferrovia se consegue aguentar mesmo com alguns constrangimentos orçamentais que temos assistido nos últimos anos. Posto Acho isto... que sim, aliar turismo também, o nosso país é sublime nessa matéria e acho que se pode aliar as duas vertentes e reposicionar novamente Portugal na linha da frente em termos de turismo. Portanto, acho que é viável as duas ligações. Posto isto, nós tínhamos só mesmo uma última pergunta sobre qual é que é a vossa relação com o comboio, qual é que é a utilização que fazem no dia-a-dia. Eu sei que é impossível chegar de Lisboa a Estrasburgo num tempo eficaz. E a minha ainda menor, menos, não é? porque eu sou de uma região ultraperiférica e, portanto, da Ilha da Madeira. Mas quando está no continente ou quando está aqui em Estrasburgo? Sim. No continente, sim. Utilizo Lisboa-Porto e com alguma frequência quando cá estou. Eu, quando fui membro da Assembleia da República, quando estive no governo, utilizava muito frequentemente o Alfa Pendular para viajar entre Lisboa e o Porto. Aqui utilizo ainda com alguma frequência, mais até no tempo da pandemia, para fazer, porque com a escassez de viagens de avião, desloquei muitas vezes do Porto para Paris e depois de Paris nas diferentes alternativas que existem, porque são diversas, quer da Charles de Gaulle, quer da Gare du Nord, para ir para Bruxelas. Seria hipócrita se dissesse aqui que todos os dias utilizo o comboio. Não é verdade, está longe, a minha vida infelizmente está longe de permitir a utilização do comboio como eventualmente gostaria. Mas, por exemplo, em todo o meu período de faculdade era o meu meio de transporte para me deslocar da Amadora até Lisboa e, portanto, foi sempre o transporte preferencial. João Pimenta Lopes, Manuel Pizarro, Cláudia Monteiro da Guiar, muito obrigado. Também um obrigado ao Parlamento Europeu e à equipa técnica que nos apoiou hoje nesta gravação do Sobre Carris é Tudo por hoje. Ruben Martins, Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes. Cá estaremos no próximo episódio. Um grande abraço e até à próxima. O público fica no ouvido.